Nós vamos entrar na palavra do Salmo 23 e o tema da pregação de hoje é seguindo em frente. Você pode repetir? Seguindo em frente. Existem situações que vêm para nos parar. O segredo é seguir. Ô bispo, eu não sei muito bem o que eu tenho que fazer. Eu estou atolado, eu estou no meio de uma situação de morte, de uma situação de perda, em um cenário de dor, de aflição. O que eu faço? Segue, continue caminhando, continue andando, diga glória a Deus, não pare. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida nessa manhã de hoje, glória a Deus. E a palavra começa no Salmo 23, simples assim, Salmo 23, versículo 4, é a base dessa pregação. Eu queria que você estendesse a mão para cá, orasse por nós, nos abençoasse. Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito possa fluir nesse lugar, a palavra possa fluir. Deus, em nome de Jesus, fala com a gente, uma palavra profética para esses dias, Pai, uma palavra que venhamos não a focar na letra, mas no Espírito, que ela traz, a vida que ela traz para o corpo, para a tua igreja, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abre a nossa visão, limpa a nossa mente, para aquilo que o Senhor há de falar, aquilo que o Senhor há de fazer. Senhor, queremos receber, Pai, as sementes que serão plantadas, Senhor, para que a boa terra que é o nosso coração esteja pronto, Deus, no nome de Jesus, Senhor, para vivermos o novo, para vivermos o extraordinário, para vivermos o impossível, para vivermos, Senhor, no nome de Jesus, sobre a dependência do céu. Aleluia, nós lhe pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. E os que creem digam amém, diga glória a Deus. Essa palavra do Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Você vai perceber que o vale que o salmista está mostrando aqui, eu não passo por ele para ficar no vale. Mas você vê que o salmista está dizendo que eu ande, olha lá, ainda que eu ande, não está dizendo ainda que, ou ainda que eu pare, está dizendo ainda que eu ande. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim: irmão, continua andando no vale. Andar é estar em movimento. Há irmãos que diante do vale que está passando, ou diante da dificuldade que está enfrentando, do deserto, ela está parada. E o vale não é lugar para parar, o deserto não é lugar para parar, o deserto é lugar para estar em movimento, é para continuar a andar. Glória a Deus. Porque se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos parar, nós vamos ou retroceder. Porque existem coisas que nós temos que passar, existem processos que nós temos que enfrentar, que nós temos que seguir em frente. Por isso que o tema da pregação é seguindo em frente. Eu preciso seguir. É interessante que quando você conversa com algumas pessoas, elas sempre vão conversar e vão falar a respeito de algo que ela está passando. Eu estou passando por isso no casamento, eu estou passando por isso na empresa, eu estou passando. Eu quero declarar, meu irmão, no nome de Jesus, que se você está passando, é porque você está seguindo em frente. Diga glória a Deus. Se você está passando, é porque esse momento está acabando. Essa situação, ela está sendo uma preparação para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Em meio aos vales, o Senhor é como um fogo, você passa pela prova. E esse fogo, ele vai te tornando mais puro. O que não presta começa a ser queimado pelo fogo. Da mesma forma, quando o Senhor permite que venhamos passar pelo vale, o Senhor vai nos preparar para então, em meio a esse deserto, perdermos uma coisa muito importante: orgulho. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre um cara que perde tudo por causa do orgulho. E às vezes a gente não entende que o Senhor prepara a gente para passar por situações, para a gente ser moldado para aquilo que Ele vai nos entregar, para aquilo que Ele está nos preparando para alcançar. Lembra de José? Sim ou não?
José passou por tudo aquilo. Talvez você fale, mas por que ele passou por tudo isso? Um cara que foi provado e foi aprovado. Para quê? Simplesmente para se tornar um cara que salvou toda a nação de Israel, salvou ali o Egito e tantos outros povos que estavam ali em meio à maior crise que existiu naquele momento, de seca, de escassez. Deus deu sabedoria, Deus deu inteligência para ele guardar a semente, para ele poder então ter ali, para que houvesse uma multiplicação, para que houvesse um crescimento, para que não houvesse falta, diga glória a Deus, e que acima de tudo perdoasse os seus irmãos. Então, nós percebemos que diante de vários cenários que nós estamos enfrentando, seja de perda, seja de dor, seja de escassez, seja às vezes de um divórcio, seja às vezes de uma situação que se fala, meu Deus, Deus está dizendo para você, siga em frente, continue, glória a Deus, continue, aleluia. Você vai perceber uma coisa, Deus nunca nos prometeu, meu irmão, que nós não iríamos passar por problemas. Deus nunca nos prometeu, você vai ter uma vida extraordinária sem ter que passar por nada. Ele prometeu só uma coisa, que em meio às lutas que nós estivéssemos, Ele estaria conosco em todo o tempo, em todo o tempo. E Ele diz, eu não vos abandonarei, eu não te abandonarei. O Senhor está no controle da sua vida. Quantos creem nisso, bispo? Eu creio nisso. Abre no livro de Hebreus. Há uma necessidade, queridos, de nós em meio aos desertos que nós estamos passando, ou vales. O salmista vai nos mostrar isso, nos fazer entender a importância de estarmos conectados com o Senhor para ouvir a sua voz. Porque às vezes em meio ao deserto que nós estamos passando, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando. Glória a Deus, queridos. Porque senão a gente vai ficar que nem uma barata tonta. Imagina, a gente está num desespero, vou morrer, o vale da sombra e da morte. O cara entra, quem entrou já na casinha do terror aqui no parque aqui? Quem já entrou naquele negócio do terror? Quem já entrou? É casa do terror? Como que é o nome? É casa do terror? Rapaz, tu nem sai gritando, correndo para todo lado. Imagina, você está entrando num momento desse, e você precisa estar calmo, você precisa estar ouvindo uma voz que te guia. Vai para a esquerda, vai para a direita, ali tem um buraco, ali tem um precipício, olha, vem para cá. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? Ou seja, não se assustar diante dos cenários, porque quando Davi vai nos mostrar aqui um cenário como esse, de vale, de sombra e de morte, meu irmão, que lugar deve ser esse? Não é um lugar bom, não é um lugar para tirar selfie, não é um lugar para curtir, é um lugar para você estar atento, para você estar em oração, para você estar atento ao que o Senhor está falando. Senhor, quando é que esse deserto vai passar? Senhor, o que eu preciso fazer diante desse vale que eu estou vivendo de sombra e de morte? Eu preciso estar muito mais ainda conectado com quem? Com Deus. E como é que eu me conecto com o Senhor? Como manter uma confiança? Porque a importância de eu me dotar dessa confiança, meu irmão, é justamente o que vai me sustentar diante dos desertos que eu vou enfrentar, diante dos vales que eu vou enfrentar. O que vai me sustentar é a confiança que eu tenho em quem? Em Deus. Agora, como eu vou confiar em Deus? Como eu confiar em alguém que eu não conheço? Aí está o problema. Aí está o problema. Então, também você percebe que diante de um vale que eu estou enfrentando, vai ser o momento mais oportuno para eu conhecer a Deus. Você não entendeu? Diante do vale que eu estou passando, vai ser o momento mais oportuno para eu conhecer Deus mais profundamente. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? É aonde eu vou estreitar mais ainda o meu relacionamento com Deus. É aonde eu vou orar mais ainda, é aonde eu vou buscar mais ainda, é aonde eu vou depender mais ainda, é aonde eu vou confiar mais ainda. Qual tem sido o seu nível de confiança? Pergunta para o irmão, meu irmão, qual nível de confiança você carrega? Pergunta aí. Não responde não, pelo amor de Deus. Porque tem gente que fala assim, meu Deus, eu estou vivendo um desespero. Estou tomando até remédio para me acalmar. Maracujina. Meu irmão, às vezes a gente deixa de confiar e começa às vezes
é canabiol, né? Não tem um negócio da maconha que você usa? Um remédio da maconha que está liberado aí, que o pessoal põe na língua. É ou não é? Quem já viu? Canabiol que fala. Pessoas que têm convulsões, que têm algumas coisas, estão usando isso. Mas é justamente para parar aquele momento, aquela crise. E tem outro que já toma um mais forte. Qual é o remédio mais forte aí, meu irmão? Diazepam, aí o negócio já está bruto mesmo, meu irmão. Aí é para parar mesmo. Tarja preta, né, meu irmão? Então, o que a gente precisa entender? Será se nós estamos realmente vivendo essa total confiança em Deus, em meio aos vales e desertos que eu estou enfrentando? Ou será que eu estou vivendo apenas uma motivação? Ou será se eu estou vivendo uma fé medíocre, uma fé ilusória? Porque nós vamos ser provados. Nós vamos passar por testes. Nós vamos passar por situações, meu irmão, em que o que vai nos sustentar, simplesmente, é a nossa confiança em Deus. É a nossa confiança. Somos nós descansarmos e entender que o Senhor está no governo de todas as coisas. O Senhor está no volante. O Senhor está no governo. Eu vi uma historinha, eu já até contei, está na internet, né? Não sei se é verdade, mas eu vi, achei legal. Da menina que está lá no avião, sentadinha, né? De uns 8, 10 anos. E o avião começa a entrar em turbulência. E todo mundo, aí cai as máscaras lá, todo mundo... Aí a mulher do lado, a menina nem pegou a máscara. Tranquila. Aí a moça pega a máscara, bota na boca, menina, esse avião vai cair. Ela, não, meu, fica tranquila. Como assim você está tranquila? Aí a menina diz, meu pai é o piloto. Não vai cair não. Ou seja, às vezes a gente entra num estado em meio a uma turbulência, em meio a uma situação que nós estamos vivendo, e às vezes a gente não confia no Pai. A gente não confia que é o Senhor que está no controle, meu irmão, o Senhor que está no volante, o Senhor que está ali governando a nossa vida, mesmo em meio às turbulências. Turbulência vai vir. Fala para o irmão que está do teu lado, se prepara para a turbulência. Se prepara, vai vir, meu irmão. Talvez você está passando por isso agora. Talvez você que está me assistindo aí, você está passando por isso agora. Mas o segredo dessa palavra que o Senhor nos traz é: segue em frente, continua seguindo. Não olha para o vale, não olha para a morte, não olha para as dificuldades, não olha para o cenário. Amém, gente? Hebreus capítulo 6, versículo 11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo quê? Esforço, dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança. Está certo o negócio aí? Hebreus 6, 11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim. Fala para o irmão que está do teu lado, é até o fim, meu querido, fala aí, é até o fim. O esforço não é só no começo, o esforço é até o fim. Eu vou mostrar para você aqui daqui a pouquinho pessoas que começaram bem e terminaram mal. Tem muita gente que começou na igreja, começou na obra, começou no ministério, olha, voando. Um avião. Ela foi. Aí depois embicou e só começou a descer. Nós temos que seguir sentido ao céu, amém, queridos? Nós temos que seguir sentido, crescendo dia após dia, de fé, de glória em glória. Então eu não posso estagnar, eu não posso começar e cair, eu tenho que seguir. Agora, como seguir? E é isso que o Senhor quer que você pare nessa manhã e comece a olhar para dentro de você. Porque eu acredito que esses dias que o Senhor tem nos mostrado, nos preparando para 2025, não é eu ter o holofote para ver o caminho. Eu preciso pegar esse holofote e colocar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim para ver como é que está. Não adianta eu seguir a estrada iluminada sem ter luz para dentro de mim. Quem está compreendendo isso? Está dando para compreender, sim ou não?
Não adianta eu olhar o caminho e ver que o caminho está claro, se dentro de mim está escuro, cheio de dúvida, de medo, de coisas que precisam ser tratadas para eu viver aquilo que o Senhor está me colocando para viver. Então Ele vai nos mostrar, olha só, que esse esforço e dedicação seja até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança. No 12, de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade recebem a herança prometida. Diga glória a Deus. Glória a Deus, queridos, pode glorificar, glória a Deus. Satanás é que quer que fiquemos desanimados, queridos, e venhamos desistir de tudo. Talvez você está aqui, você diz, eu já pensei em desistir de tudo. Mas é Deus que nos dá o poder, meus irmãos, para que venhamos seguir em frente. O poder que nos faz seguir em frente em meio a muitas lutas, vem de Deus. Quem já pensou em desistir de tudo aqui? Você já pensou em desistir de tudo, meu irmão? Deixa eu perguntar de novo. Quem já pensou em desistir de tudo? Levanta alto, a gente faz assim. Eu já pensei também, meu irmão. Tem lutas que a gente passa, que a gente fala assim, eu não vou aguentar. Mas aí vem uma força, mas aí vem uma voz, mas aí vem um poder que não nos deixa prostrados, que não nos deixa acovardados, que não nos deixa tímidos, que não nos deixa acuados, mas que nos faz enxergar aquilo que vem além daquela dificuldade, aquilo que vem após aquele gigante cair. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Fala para o irmão, não seja alguém, fala aí, não seja alguém que comece as coisas, mas não as termina quando elas ficam difíceis. Vou repetir, não seja alguém que não termine as coisas quando elas ficam difíceis. Tem pessoas que na primeira dificuldade que acontece, ela já desiste. Ela começa tão bem no trabalho, primeira dificuldade, primeira fofoca, ela já quer sair do trabalho. Tem gente que começa tão bem, mas em meio à primeira dificuldade, primeira prova, primeiro vale, a primeira situação, ela já, ai meu Deus, estava indo tão bem as coisas. Cresce e amadurece, meu irmão. Cresce e amadurece. Tem gente que está vivendo um conto de fadas, ainda menina, menino. Deus está levantando homens e mulheres para esses tempos, meu irmão, de fé. Pessoas que carregam marcas sim, mas as marcas só vão mostrar que você venceu aquele leão. Não foi você que morreu, foi o leão que morreu. Ah, mas e as marcas? A marca é para mostrar, tá aí, ó, passei e venci, miserável. Quem está comigo aqui, meu irmão? As lutas vão vir, os leões vão vir, as dificuldades vão surgir, mas você precisa entender que o que está em nós é maior, o que está aqui dentro é maior do que tudo o que está lá fora. Diga glória a Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, Eclesiastes 8. Por isso você precisa entender que quando você for começar alguma coisa, meu irmão, você deve calcular o custo, para não sermos vistos amanhã como tolos, que não concluiu o que começou. Lembra daquela passagem que fala do cara que constrói uma casa e ele não consegue terminar a casa, todo mundo passa e fica olhando aquela situação, fala, passou 10 anos, está lá, não conseguiu terminar a construção. Ou seja, ele não concluiu, ele não parou para administrar aquele dinheiro que ele tinha, para falar, cara, dá para começar? Não dá para começar. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos pedir para Deus, querido, sabedoria, porque existem coisas que nós precisamos entender que nós temos que começar, e tem coisas que nós temos que entender que nós temos que parar, em meio a algumas decisões que precisamos tomar. Existem decisões que não vai partir de Deus, mas vai partir de você. Deus vai só sinalizar para você. Fala para o irmão que está do teu lado, peça sabedoria. Peça sabedoria. Está lá? É Lucas 14, olha lá. Para não acontecer que, havendo providenciados os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem
dele. Olha só, zombem dele. É isso até aí, né? Amém. Ou seja, o cara vai ser visto como um tolo. Olha lá o tolo. Olha lá, vamos zombar do cara. Lá começou e não terminou. Você quer ser visto como uma pessoa tola ou como uma pessoa sábia? Eclesiastes 8:5 vai mostrar isso. Essa palavra aqui, eu acho que você deveria imprimir ela e colocar na geladeira da sua casa, para você ler ela todo dia, meu irmão. Essa palavra aqui para mim foi um alicerce em muitas situações que eu vivi. Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá o quê? Punição alguma. Porquanto o coração sábio, eita Deus, o quê, meu irmão? O coração o quê? Sábio. Compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Quem está pegando aí o que Deus está falando? Tem gente que fala assim, mas você não pode ser movido pelo coração. O coração é enganoso. Mas o coração sábio, meu irmão, ele consegue discernir as coisas. Ele não é levado pela emoção. Quem está comigo aqui? Ele consegue discernir ambiente, ele consegue discernir pessoas, ele consegue discernir coisas, ele consegue discernir, porque Deus deu esse coração sábio. Tem gente que ela está num culto como esse, ela não tem nem sabedoria, ela não entende, ela não discerniu que o Espírito Santo está aqui, ó, passando, ele não tem discernimento. E às vezes no culto a pessoa está lá mastigando chiclete. E é para ela adorar, é para ela falar, é para ela se derramar. Mas ela não discerniu o ambiente, ela não discerniu o que deu. Aí a irmã do lado está sendo batizada e ela está lá olhando, a outra lá. O que está acontecendo aqui? Por que ela está chorando? Ou seja, uns conseguem discernir, uns conseguem atrair o céu para a terra. Venha a nós o teu reino. Uns conseguem atrair, outros estão vivendo inertes, estão vivendo no mundo da lua. Tinha a novela lá do da lua, né? Quem lembra dessa novela lá? Hein? Tonho da Lua. A lembra tá sabendo. É Tonho da Lua, né? A gente está vivendo na lua, meu irmão, cabeça no mundo da lua. Ou seja, longe, sabe, das coisas do eterno, das coisas que Deus está querendo mostrar. Agora, se você entrar 2025 desse jeito, meu irmão, você está perdido. Quem vai entrar 2025 aqui que nem um foguete, meu irmão, colocando toda a força no início desse ano. Quem crê nisso? Quem nós vamos voar para a glória do Senhor, meu irmão. Nós vamos decolar para lugares altos em nome de Jesus. Agora, o que essa palavra o Senhor me entregou hoje? Já para preparar você para o novo. Você tem que orar e falar: Senhor, me prepara para o novo, porque não tem como Deus colocar algo novo, vinho novo, em odres velhos. Meu irmão, 2024 aí já acabou. Deus está levando a gente para um outro ano, onde eu creio que 2025 não é questão de ano, é questão de como é que eu posso falar? De quê? Não é ciclo não, é questão de... Ai, Jesus, me ajuda. Não, a questão de eu entender ambientes. Por exemplo, discernir ambientes. Ou seja, isso aqui já não serve mais para mim, porque nós estamos vivendo um outro tempo, um outro momento. Isso aqui já não cabe mais na minha casa. Quem está comigo aqui, meu irmão? Essas amizades já não cabem mais em 2025, meu irmão. Oh, pelo amor de Deus, deixa Deus falar com você, querido. Existem coisas que você tem que começar. É como o barco está pesado, você vai tirando tirando aquelas coisas que estão pesando no barco, que estão pesando a sua vida, que estão levando você a se tornar uma pessoa pesada.
Tem gente pesada, não é pesada de gordura não, meu irmão, é pesada espiritualmente falando. Pesada. Por quê? Porque ela ainda não se libertou de coisas lá do passado. Você precisa entender que existem coisas, existem lugares que Deus vai colocar você, que você não cabe mais coisas que estavam em 2024, meu irmão, ou 2023, ou 2022. Eu estou falando de ano assim porque estamos chegando no final do ano, né? Mas não é questão de ano, é questão que você já não tem mais que carregar isso para viver o novo. Glória a Deus, igreja. Coisinhas, fofoquinhas. Me ajuda aí, eu vou falar. O que mais? Fala aí. O que mais? Maus olhos. A gente tem maus olhos de tudo, meu irmão. Julga todo mundo, fala besteira. Maus olhos. Não cabe mais, querido. A gente não pode mais perder tempo. Às vezes a gente já perdeu tempo demais, queridos. Às vezes a gente não está vivendo coisas grandiosas em Deus porque a gente não está disposto a largar aquilo que nos prende, aquilo que é pequeno, aquilo que é podre, que é sujo. Quem está comigo aqui, queridos? Para eu subir de nível, para eu subir essa escada, olha só, está aqui a escada. Para eu subir essa escada, eu tenho que deixar aquele degrau ali, ó. Só que tem gente que ela não larga o pé daqui, meu irmão. Por quê? Porque para você vir para cá, tem que morrer muita coisa dentro de você ainda. Eu quero subir mais. Eu estou falando subir, não é subir de vida, é subir mais para perto de Cristo. É chegar na estatura de Cristo, queridos. Aí eu subo mais um degrau, é mais morte. É eu morrendo para mim, é eu morrendo para minhas vontades, para minhas bobeiras, para minhas besteiras, para minhas criancices, para as minhas meninices, para agora viver o que Deus tem para mim, o que realmente importa. O que realmente importa, diga glória a Deus, querido. Tem coisas que não importam mais. Tem coisas que não importam mais, queridos. Tem coisas que não cabem mais. Tem irmãos que às vezes chegam para mim, bispo, eu queria falar, não sei o que. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, procura outro pastor lá, procura, vai lá. Vai lá com outro pastor, vai com outro irmão. Não fala não, isso não cabe mais não. Pelo amor de Deus, meu filho, eu achei que você era maduro. Eu achei que você já era maduro, rapaz. Você está com essas coisinhas ainda? Ou seja, passando anos, e a pessoa ainda continua, sabe, criança, imatura. Nós precisamos avançar, meu irmão. Por isso que chegou um momento que Paulo falou assim, ó. Paulo chega e fala assim, ó, eu vou me dedicar agora ao ministério da oração e da palavra. Aí falou por diácono, né? Ó, cuida lá dessas coisas aí, cuida aí, porque isso aí não cabe mais em mim não. Isso aí eu já não quero mais nem conversa com esse negócio. Eu vou dedicar a palavra e o quê? É a oração. Porque tem coisa, irmão, que já não dá. Quem está entendendo, irmão? Tem coisa que não cabe mais. E às vezes tem coisas que você ainda está envolvido, coisas que eu falo carnalmente falando, que às vezes estão te fazendo tanto mal. E você sabe o que é você emperrar sua vida 1 ano, 2 anos? Cara, quando você vê o povo de Israel, que era para viver algo grandioso, uma terra prometida em 14 dias, 15 dias, os caras ficaram 40 anos e não entraram na terra. Morreram com doenças, com pestes, com miséria, com um monte de coisa. E uma nova geração foi que entrou. Quem faz parte dessa nova geração aqui, pelo amor de Deus? Mas desse jeito, quem faz parte da nova geração aí, meu irmão? Acorda o irmão que está do lado aí, fala, acorda, meu irmão, tu vai entrar, desse jeito aí tu vai entrar não. Não vai entrar não, dormindo? Tá amarrado isso aí, tá doido? Olha o que ele diz. Coloca aí a palavra aí. Paramos no versículo, vou voltar no 5, Eclesiastes 8:5. Vamos lá que essa palavra aqui é poderosa, meu irmão. Assim, quem sabe obedecer suas ordens, não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá o quê? A melhor hora e a maneira certa de...
Rapaz, imagina eu saber a melhor hora para fazer isso, para fazer aquilo, a hora certa. Diferente da pessoa sábia e a pessoa tola, ela fala na hora errada, ela age na hora errada. Quando é para ela calar, ela fala. Quando é para ela falar, ela cala. Meu Deus. Por isso que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a casa, a tola o quê? Destrói. Tem gente que destrói tudo, meu irmão. Você põe o negócio na mão dela direitinho, no outro dia destruiu tudo. Quem está entendendo o que o Senhor está querendo falar? Vamos para o seguinte, versículo 6. Olha o que ele vai dizer, querido. Isso aqui, pega isso aqui no teu espírito. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é para você meditar mais vezes, meu irmão. Não dá para a gente meditar aqui hoje o dia todo, não. Mas imagina, existe uma hora certa, existe um tempo certo. Imagina, esse tempo está chegando, 2025, vamos falar que é 2025, amém, gente? Mas pode ser agora, eu acredito que é agora, não é 2025 não, mas vamos falar que é 2025. Uma hora certa para uma atitude certa. Chegou a hora, e naquela hora que chegou no mundo espiritual, na direção do Deus vivo, chegou a hora para você casar. Quem está solteiro aí? Rapaz, não dá nem um glória a Deus que casar não, meu irmão, tá amarrado isso aí. Chegou a hora, sabe, de você receber aquela promoção na empresa. Aí dá glória, né, meu irmão? Ou seja, aí qual é a atitude que eu preciso tomar? Qual é a situação adequada que eu preciso? Qual é a roupa que eu tenho que me apresentar diante lá da situação? Porque até nisso eu tenho que ter sabedoria. Amém, gente? E às vezes a pessoa não tem isso. Então, pois há uma hora certa também, uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Olha só, vamos lá. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz o quê? Precipitar-se. Então, às vezes, diante de um sofrimento que eu estou passando, eu não consigo entender a hora e nem o tempo, e nem o modo para as coisas acontecerem. Por quê? Eu me precipito, eu tomo atitudes que não é para tomar, eu falo coisas que não é para falar, eu faço coisas que não é para fazer, porque aquele sofrimento, aquilo está me fazendo doer, e eu acabo me precipitando. Fala para o irmão, não se precipite, meu irmão. Não se precipite. Ainda que seja com dor. Lembra que a gente falou aí? O que com lágrima é com dor. Mas eu estou lançando a semente. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou me precipitar, eu não vou largar, eu não vou soltar a mão, eu não vou largar a espada, eu não vou largar a semente, eu não vou parar de semear. Mesmo nas dificuldades eu vou continuar semeando. Ainda que há uma voz que diga para você parar, ainda que há uma voz que diga para você retroceder, continue, siga em frente, porque vai vir muitos feixes. Diga glória a Deus. Coloca na tela Eclesiastes 7:8 pela NTLH. Coloca pela NTLH. Não coloca pela King James, não. Olha o que diz pela NTLH, Eclesiastes 7:8. Eu estou terminando. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. O fim de uma coisa vale mais do que o começo. Quem começou bem aqui? Quem começou bem? E como é que você está terminando? Porque às vezes tem gente que começou numa fé tão, sabe, começou tão bem, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, fugindo das coisas. O tempo está passando, o cara começou a ficar mundano. O tempo está passando e ao invés da pessoa ser mais espiritual, ela está se tornando mais carnal do que antes. E a pior carnalidade que acontece é quando você está dentro da casa do Senhor e achando aquilo normal, achando aquilo algo comum. Então olha que interessante, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Então
Como é, bispo, que eu vou terminar bem? Eu vou te mostrar agora. Quando você não se torna orgulhoso. A pior coisa que tem é você pregar para crente, meu irmão. É melhor você pregar às vezes para um macumbeiro, para um católico, para um espírita, para um budista. Agora quando você vai pregar para crente, o cara diz, não, eu já fiz o curso não sei de onde, da internet. Eu já sei já. Ou seja, a pessoa sempre carrega um orgulho. Então ela em diante das situações, ao invés dela ser paciente, dela esperar, nós estamos aqui ouvindo uma palavra onde o Senhor está nos mostrando a importância de sermos sábios, a importância de nós entendermos que há um tempo certo para todas as coisas, mas também há uma atitude certa para todas as coisas. Por que tem gente que hoje estão vivendo momentos incríveis na sua vida? Porque teve o momento certo e ela agiu da maneira, ela pegou a bênção. Mas tem pessoas que a bênção passou, a oportunidade passou e ela está lá. E aí, minha filha? Estou esperando a bênção. Estou esperando. Esperando o quê, meu irmão? Vai morrer e não vai ter essa bênção. Ou seja, a ação. Lembra lá do que eu mostrei? O cara passou pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande. Não é ainda que pare. É ainda que eu ande. Continua andando, meu irmão. Porque na medida que você vai andando, você vai aprendendo a confiar em Deus. E essa confiança, lembra? Vamos voltar aqui. E essa confiança vem do quê? Como é que eu vou confiar em quem eu não conheço? Esses desertos que eu passo é para estreitar meu relacionamento com Deus, para eu conhecer a Deus. Se você é uma pessoa que hoje não ora, você é uma pessoa que pouco confia em Deus. Olha o que eu vou dizer. Se você é uma pessoa que não ora, você é uma pessoa que pouco confia em Deus. Uma pessoa que ela sempre está em oração, ela vai viajar, ela ora, ela vai comer, ela ora, ela vai acordar, ela ora, ela abençoa o dia, ela ora, ela depende do Senhor. Ela diz, Senhor, Tu és o meu norte, Tu és o meu GPS. Eu não posso fazer nada se o Senhor não estiver à frente. Lembra do que Moisés falou? Senhor, nós não vamos sair daqui se o Senhor não for na nossa frente. Nós não vamos nos mover. E às vezes tem coisas que a gente tem que falar com Deus assim, meu irmão. Nós temos que, o relacionamento com Deus é esse. É nos levarmos ainda mais, nos tornarmos ainda mais dependentes do Senhor. Porque, volto a dizer, o que vai te sustentar em muitas situações da tua vida, nada mais é do que a sua confiança em Deus. Sua confiança em Deus. Aí tem gente que fala, a fé, bispo, vamos fazer a fé, a campanha, a fé, vamos passar para o monte. Eu tenho que estar no monte há 10 anos, não mudou nada ainda. Não é o monte, é o seu relacionamento com o Senhor. Não é a campanha, é o seu relacionamento com o Senhor. Porque se você aumentar seu relacionamento com o Senhor, meu irmão, você vai passar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque você saberá que o Senhor estará contigo. Glória a Deus, você sabe que o Senhor está contigo. E como é que eu sei que o Senhor está comigo, bispo? Porque eu me relaciono com Ele todos os dias. Eu conheço a Ele. Eu conheço. É como aquela criança que estava dentro do avião sabendo meu pai é o piloto. Eu conheço, é meu pai. Esse avião não vai cair. Diga glória a Deus. Eu quero falar rapidinho em 2 Crônicas 26. Será que dá tempo da gente ler rápido assim? Tem um ponto muito forte que eu até chorei ontem quando eu estava lendo essa passagem. Comecei a chorar, meu irmão, de verdade. E tem um ponto nessa passagem que Deus falou tão forte comigo, falou, fala com a igreja isso. Mas eu queria ler tudo. É grandinho um pouquinho, mas quem aguenta aí? Estou acabando já, você aguenta, meu irmão? E ela é tão forte essa palavra, que ela começa dizendo, o feliz reinado de Uzias. 2 Crônicas 26, versículo 1. E lá embaixo vai mostrar um ponto, meu irmão, que Deus me mostrou. Que é o que pode ser a queda de muitos irmãos aqui na igreja. Talvez essa palavra vai ser para alguns aqui, não é para todos, esse final da pregação, né? Mas diz assim, ó, 2 Crônicas 26, versículo 1, abre aí. Ele começa assim, o feliz reinado de Uzias. Como é que foi o reinado dele? Feliz. Só que, olha só, vamos começar aqui. Vamos lá. Diz assim, ó. Todos os cidadãos de Judá
escolheram Uzias, que na época tinha quantos anos? 16 anos de idade. E o constituíram rei em lugar de seu pai Amazias. Vai vendo. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Jecolias, eu acho, é isso aí. Ele praticou tudo quanto é correto. Olha o cara, ele começou como? Bem demais, olha aí, ó. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Yahvé, o Senhor, do mesmo modo que o seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias. Olha o mestre que ele teve. Zacarias ensinou ele. Zacarias foi o professor dele. Olha que bênção. Que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a quem? A Yahvé, Deus o fez o quê? Prosperar. Meu Deus do céu. O cara prosperou. Olha, estava indo bem, vamos lá. Ele decidiu atacar, olha só, ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus. E conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabné e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território dos filisteus. Tudo isso por quanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram impostos a Uzias, e a sua fama se espalhou até as fronteiras do Egito, pois ele e o seu reino se tornaram muito o quê? Poderosos e o quê? Respeitados. Vai vendo. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e junto ao ângulo, o canto onde a muralha faz esquina. Também construiu torres no deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário de muitos rebanhos, tanto na planície como na Cefelá, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. Vocês estão aí ainda? Estão dormindo não, né? Estão aí? Diga a glória a Deus. Vai vendo aqui o histórico do cara. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado em grupos de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles guerreiros, corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 300 e 7.500 soldados, que estavam à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até com fundas, atiradeiras de pedra. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por especialistas a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessaram grandes pedras como forças contra forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito que distantes, porquanto foi ajudado, olha aí, ó, foi o quê? Ajudado de forma o quê? Extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e o quê? Poderoso. Quem foi que ajudou ele? Hein? Foi ajudado de forma o quê? Todas essas bênçãos, todos esses feitos, foi porque o Senhor ajudou ele. Quem crê que 2025 o Senhor também vai te ajudar? Só que aí entra a queda. Aí começa lá embaixo. A lepra ataca o orgulho de Uzias. Meu Deus do céu, eu vou repetir. Quem pode repetir comigo isso aí? Fala: a lepra ataca o orgulho de Uzias.
Eita, Senhor. Você que é orgulhoso, você pode se preparar que a lepra vai te atacar. Lembra do que nós falamos? Não adianta você começar bem. Você precisa começar bem e terminar bem. O cara começou. E agora, olha um ponto que Deus me mostrou. Versículo 16. Olha aí. Contudo, assim que começou a vangloriar-se. Começou o quê? Vangloriar-se de suas conquistas e do seu poder. Seu coração se encheu de orgulho e soberba. E essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Meu Deus do céu. Ou seja, o cara começou assim e agora começou o quê? Descer. Ou seja, o orgulho já começou a levá-lo ao insucesso, não começou a ter mais sucesso. Vamos continuar aqui, tem algo muito forte que Deus quer falar aqui ainda. Uzias pecou contra Yahvé, o Senhor seu Deus. Olha aqui, pois entrou aonde? Na casa de Yahvé para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Vai vendo, querido. Versículo 17. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos, e se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe Uzias: não é a ti que compete incensar a Yahvé, mas sim aos sacerdotes. Ou seja, o cara começou a querer fazer coisas que não era para ele fazer. O cara começou a tratar o espiritual como algo carnal, algo normal, algo natural. Meu irmão, presta atenção. Tem irmãos que entravam na casa do Senhor com muito temor. Tem irmãos que entravam na casa do Senhor e tinha uma reverência. Hoje a pessoa entra na igreja de qualquer jeito. Na hora da pregação a pessoa se levanta e vai para o banheiro. A pessoa está na casa do Senhor, mas ela ainda ela está com aquele orgulho, como se ela fosse alguma coisa. Ela está na casa do Senhor, mas agora já não mais com o coração rendido, mas com o coração soberbo. Acha que é alguma coisa. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus, meu irmão? Nós precisamos analisar a nós mesmos, queridos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a Bíblia fala que nós temos que analisar a nós mesmos, queridos. E uma coisa que eu faço todos os anos é analisar como é que eu fui naquele ano, como é que eu estou. Será que eu ainda estou guardando a minha fé? Um dos motivos de eu sair do ministério que eu estava foi justamente perceber em uma desses momentos de eu parar e analisar e falar: não é assim, não foi para isso que eu larguei tudo para fazer a obra do Senhor. Se eu continuar assim, eu vou me desviar daquilo que o Senhor me chamou para viver. Quem está entendendo isso? Está dando para entender? Foi quando eu falei: é hora de parar, é hora de ajustar a minha vida. Ah, mas e o que você vai fazer? Eu não sei, meu irmão. Eu vou fazer o que tiver que fazer. Como é que você vai se sustentar? Eu não sei, meu irmão. Mas o que não pode eu fazer é continuar fazendo aquilo que realmente desagrada ao Senhor. Quem está comigo aqui? Ah, mas é o líder. Amanhã, meu irmão, não tem essa. Todos nós vamos prestar contas a Deus. Todos nós. E se talvez é o orgulho que está tirando você, se você já não está vendo as coisas de Deus tão santas assim, então abre os seus olhos, porque a lepra está vindo ao teu encontro. Abre os teus olhos. O Senhor me mandou aqui trazer essa palavra para a igreja. O Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra para os obreiros. O Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra para o grupo de louvor dessa igreja, dessa casa. O Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra para todos os que fazem parte desse ministério, inclusive para mim. Se nós não estivermos com um coração como foi o desse rei, instruído por Zacarias, no temor
do Senhor. Veja que o cara teve um mestre. O cara teve um cara que ensinou ele a viver no temor do... E o final? O cara não tinha temor mais de nada. O cara, me dá um incenso aqui. Deixa que eu passe aqui esse incenso aqui. Aí os... Rapaz, não faz isso não. Isso aí não compete a você. Você não sabe das escrituras. Aqui, nada. Me dá aqui. 80, olha isso. 80, não foi isso? Sacerdotes, né? Entrou atrás dele. Homens ilustres e corajosos. 18. Se opuseram ao rei Uzias e divertindo Uzias. Não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes, descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Ou seja, ele estava tomando o ofício do outro. Eu vou falar uma coisa, tem gente que quer ser bispo, sabia? Teve um dia uma irmã que falou assim: bispo, se eu fosse o senhor, eu fazia isso. Eu falei: por isso que você não é bispo. Você quer ensinar, minha filha? Rapaz, a gente tem que ouvir cada coisa, de ficar com a pessoa ali, não sei quantas horas. A pessoa, olha, eu acho que é assim, eu acho que você tem que fazer. Eu falei: vem cá, o que você faz? Faço isso. Eu fico dando palpite no que você faz. Você acha que tem 20 anos pregando o evangelho, você acha que a gente não sabe o que está fazendo? Porque se é algo, não é questão de orgulho não, gente. Se é algo que vem de Deus, a gente recebe com o maior amor e todo mundo nos conhece aqui. Mas tem gente que ela vem com Satanás no couro, para querer infernizar, para querer, já com o coração sujo. Ela não vem com amor para querer arrumar, ela vem com o coração e a gente percebe. Então, aquele cara começou um santo ofício que tinha dos sacerdotes. Ele quis o quê? Ele quis entrar. Às vezes tem coisas que a gente faz aqui que tem gente que não concorda. Fala: não concordo com isso não. É o orgulho do teu coração, meu irmão. Toma cuidado. Toma cuidado. Não entra em áreas que você não foi chamado para entrar e nem tem chamado para isso. Não entra em áreas que Deus não te chamou para você entrar. Não dê palpite em coisas que Deus não te chamou para dar palpite. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Se põe no seu lugar. Se põe no seu lugar. Se Deus te chamou para você estar no louvor, meu irmão, agradeça a Deus. Se Deus te chamou para você estar aqui nesse lugar, para você ser o intercessor da casa do Senhor, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Porque nós não somos nada. Se eu estou aqui como bispo, meu irmão, eu falo: Senhor, eu não sou capaz, Senhor. Mas eu estou aqui, meu irmão, ainda lutando para viver no temor do Senhor. Mesmo diante de tanta aflição, é o que nos mantém firme, é vivermos nesse temor, é não atropelarmos pessoas, é não deixar que o orgulho entre no nosso coração. Olha o que aconteceu com esse cara. No 18, ainda, se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhes: Uzias, não é a ti que compete incensar Yahvé, mas sim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahvé, o Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Quando o cara é orgulhoso, ele fica como? Ele fica como? Indignado. Tem gente que, se a gente chegar para ela e falar assim: ó, você está errado, como é que ela vai ficar? Indignada. Ó, você não pode fazer isso. Quem é você? Quem é você? Nem respeita a autoridade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está aqui, meu irmão, num lugar onde a gente é muito irmão dos outros. Só que tem gente que confunde, e aí é que está o perigo: irmãos de autoridades. Tem pessoas que já começam a ver o bispo como amigo. Isso não é certo. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus?
Ainda que a gente seja amigo, ainda que a gente seja muito aberto aqui, você tem que nos ver como seu pai espiritual. Você tem que nos ver e nos respeitar como pai espiritual. Minha filha, quando fala alguma coisa, filho, você está pensando que está falando o quê? Você está pensando que está falando com quem? Abaixa a sua voz, cala a sua boca. Que eu sou teu pai, tu acha que está falando com teu amigo? Quem está comigo aqui, meu irmão? E às vezes tem pessoas que, se a gente chamar atenção, elas saem até da igreja. Por quê? O orgulho, miserável do orgulho. Eu quero terminar aqui, olha o que ele vai dizer. Então, versículo 19, segura aí. Uzias se indignou, tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer e queimar a queima do incenso sagrado. Quando se encolerizou contra quem? Os sacerdotes na casa de Yahvé, olha aí, junto ao altar dos santos perfumes. Então, versículo 20, segura aí, olha aí. O sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. E eis que estava o quê? Leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair. Logo, ao notar que o Senhor o ferira. Meu Deus. Será que tem gente que vai ter que estar na lepra, na cara dela, para todo mundo, para causar vergonha, para ela cair em si e falar, realmente eu errei? Vocês estão comigo aqui, meu irmão? Não estou ouvindo nenhum amém agora, o negócio pesou aí. Misericórdia, meu irmão. Versículo 21, termino aqui. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte. E teve que viver por ser considerado o quê? Leproso. Numa casa separada. Porquanto fora o quê? Excluído da casa de Yahvé. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo, enfim. Qual foi o fim desse cara? Excluído, separado, sozinho. Sozinho. Meu irmão, tem gente que, se ela não abandonar o orgulho, nem a esposa vai ficar com ele, ou nem a... Quem está comigo aqui, você entendeu, né? Tem gente que, não abandonar o orgulho, meu irmão, nem igreja você vai ter mais para congregar. Você vai ficar congregando em casa, sozinho, e achando que está congregando e não está, porque você foi excluído. Na verdade, você acaba se excluindo por suas próprias loucuras, pelo seu próprio orgulho. Não é que você está sendo excluído. Às vezes a pessoa se exclui por causa do seu próprio orgulho. Fala aí, pastor. A gente está ali em cima e comentando e participando da palavra. Eu queria ler 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Porque é interessante o fato do Eterno ter feri-lo com uma lepra que começou na testa. 1 Timóteo 6,3 diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante, nada compreende, todavia delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Então, a lepra na testa foi um sinal externo de uma corrupção interna na mente. Quem pegou isso aí? Ou seja, aquilo ali foi justamente para marcar aquilo que já estava onde? Na mente dele. Isso é muito forte, hein? Veio para fora. É isso, veio para fora. Meu irmão, que essa palavra nos cause temor. Nós começamos ali falando de enfrentarmos lutas, dificuldades, nos manter, mas o que o Senhor está nos chamando é para ser fiel no começo, ser fiel no fim. É começar bem e terminar bem. Glória a Deus. Fique de pé, glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus.